Boa noite a todos, né? Estamos virando aqui, acertando a nossa câmera para que tudo dê certo para a nossa transmissão. Mais um projeto Orando em Família, né? Espero que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar ricamente neste encontro, né, de hoje. Iremos falar sobre João capítulo 16, versículo 13. Vamos lá então, né? Darmos início a mais um dia de louvor e agradecimento a Deus por tudo que Ele tem nos feito, né? E o que Ele vai nos fazer a partir de hoje, né? Até os nossos dias vindouros, até quando Jesus voltarmos. Mas é um projeto, né? Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Semana passada não teve como nós fazermos nossa live devido ao estudo que a gente estava fazendo. Graças a Deus foi um estudo muito bom sobre o Espírito Santo, sobre a revelação do Espírito, né? E hoje nós estamos aqui firme. Então é uma benção. Vamos fazer a nossa leitura, né? Nossa leitura de hoje. Mas antes da leitura, estaremos fazendo oração para a interpretação da palavra de Deus. Vamos interpretar, vamos ver o que Deus vai nos falar na mensagem de hoje, né? Vamos lá então, né? Olha aí. Vamos testando os nossos sons. O som está tranquilo, tá tudo bem aí, Lúcia? O som tá bom a cada um? Não tá muito alto, nem muito baixo, que às vezes o som do computador aqui fica muito alto. Então, vamos lá então. Então vamos lá. Pai do Senhor, meu amigo Osés, que Deus nos abençoe ricamente. A cada um que está entrando, que Deus nos proteja e nos abençoe. A minha esposa Aparecida, que Deus possa te dar muitas graças, muitas bênçãos a minha irmã Lúcia, minha sobrinha Lanúcia, que Deus abençoe. Deus te abençoe, minha filha. Vamos lá então fazer a nossa oração para darmos início, né? Fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado, Jesus, por mais um dia de comunhão do Espírito Santo, de realização, Senhor, da Tua Palavra, onde o Senhor nos colocou aqui, Senhor, neste projeto, para estar orando pelas famílias, Senhor, por cada uma delas, aqueles que vão participar aqui neste momento da nossa live, ou em outros momentos. Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus e meu Pai. E a partir da leitura dessa Bíblia de agora que nós iremos ler, o Senhor possa falar não só comigo, mas a cada um que vai ouvir também a mensagem. Pai, que o Senhor nos dê o dom da revelação, que o Senhor transmita, Senhor, uma segurança para cada um que vai ouvir a palavra de hoje. Senhor, obrigado por nos dar discernimento da sua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite de segunda-feira. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado. Então vamos lá. Então tá tudo bem, né? Então vamos partir para a leitura. Primeiramente, eu queria agradecer ao grupo que nós criamos
dia 5/5, né? Nós somos dia 5/5, né? 5 de maio até 17 de maio. Era um objetivo que a gente tinha de um estudo, né, que a gente fez sobre a unção, como ouvir a voz de Deus. Nós hoje vamos estar também iniciando esse estudo, colocando em prática o que nós aprendemos. Eu, a Lúcia, né, num curso que nós fizemos, começou segunda-feira, terça e quarta. 3 dias, né? De 3 horas de pura aprendizagem da voz do Espírito Santo. Como aprendermos a voz do Espírito Santo? Nosso propósito foi até dia 17, mas nada impede de nós criarmos depois um grupo, ou até você mesmo, né? Você mesmo pode criar esse grupo. Coube a mim aquele dia, mas nada impede de outra pessoa dar continuidade. Né? Deus, ele é muito bondoso, ele não restringe ninguém. Né? Ele, como se diz, passou para mim, agora pode passar para você e vamos seguindo. Tá? Então foram 14 dias, né, que todo dia eu deixava uma mensagem, né, de manhã a gente colocava os textos bíblicos, colocou muito ensinamentos, né? Então assim, foi um estudo muito bom. E o grupo estava muito, né? Graças a Deus foi muito bom. Então vamos partir para a nossa leitura de hoje, né? E com o passar das nossas mensagens, nossas leituras bíblicas também, vocês vão observar que eu, mas a Lúcia, pregamos muito a unção do Espírito Santo. Nós falamos muito, nós ensinamos sobre como ouvir a voz de Deus, como ouvir o Espírito, como fazer essa divisão, como vocês vão distinguir quem é o Espírito, quem é o inimigo, como que é a voz. Nossas lives, quem tem acompanhado, tem visto bastante, né? Mas nós falamos, né, para vocês, dando discernimento de como que é a voz de Deus, como que ela é suave, como que ela transcorre nas nossas vidas, como que ela vem, como que ela é uma voz tão, assim, ela não é de, se você maltratar ela, a voz do Espírito Santo, ela foge de você, então assim, os nossos ensinamentos, no meio da Lúcia, direciona para isso. Nós falamos muito sobre a voz do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, a Lúcia, ela faz muito bem a oração para cada família. Que é o nosso projeto Orando em Família. Né? Orar em família. E nós fazemos isso. Porque nada mais é do que uma família. É como se fosse uma união. Se a família não estiver unida num só propósito, não vai haver essa unção do Espírito, não vai deixar Deus trabalhar na vida das pessoas. É como que você estivesse num barco, um remando para a esquerda, outro para a direita, outro para trás, outro para frente. O barco ele não rompe, ele fica ali, né, naquele mesmo lugar, dia após dia, anos após anos. Então, a união da família é como se fosse o Espírito Santo da tua vida. Ou seja, quando você ouve o Espírito e você distingue quem é o Espírito, quem é o inimigo que está falando e quem é a alma, você tem um direcionamento. Você sabe a quem seguir. Então, o Espírito Santo é como se fosse uma família. Só porque essa família é você e você. É o Espírito e você. Já na família, nós podemos citar o pai, a mãe, os filhos, né? São 3 pessoas ali numa casa só, ou mais filhos. Então, onde tem um direcionamento, tem uma voz ativa ali, tem que ter uma voz ativa para direcionar a família. Se não tiver, a família ela fica desestruturada, ela não tem quem ouvir. Se ouve o pai ou o filho fala, então fica assim, né? Então é assim que funciona uma família, né? Basicamente, mas tem outras coisas a mais. E hoje de manhã eu estava lendo aqui e me bateu muito forte esse João 16, que eu até coloquei na nossa propaganda, que foi João 16, capítulo 13, não, capítulo 16, versículo 13, perdão. Que deixa bem claro, né, que o tema fala assim, ó, o trabalho do Espírito Santo. Foi quando Jesus estava falando aos seus discípulos que estava indo, né,
que tinha que ir. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não ficaria conosco. O Consolador não ficaria aqui. Então houve um diálogo entre os seus discípulos, né, que a gente lê profundamente aqui. Se a gente for pegar aqui, olha só para vocês verem. E Jesus continuou falando para eles. Olha só como que é. Neste trecho, temas apresentados no capítulo 14, alguns trechos, né? Como a ida de Jesus ao Pai e a promessa do Espírito Santo são retomados e aprofundados. Aqui aparece uma das mais completas explicações da mistura do Espírito Santo como mestre e guia dos seguidores de Jesus. Sem a liderança do Espírito, eles não conhecem a verdade de Deus para a vida deles. Então Jesus foi bem claro aqui, foi bem enfático, falando para eles, olha, eu tenho que ir. Mas ao mesmo tempo os discípulos falam assim, mas mestre, nós iremos, o Senhor vai, e como nós iremos ficar aqui desamparados? Ele fala, eu vos deixarei um Consolador, que é o Espírito Santo. Aqui vou só ler um trechinho aqui do versículo 6, fala assim, ó. Mas porque eu disse isto, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Então Jesus falou para eles, eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Imaginem vocês como um membro da família que sempre direciona vocês, dá ensinamento, dá tudo. E certo dia ele fala que vai embora. Assim, como se, né? E como seria o coração de vocês? Foi assim que eles sentiram também o coração deles, né? Seja bem-vinda, Elaine Gonçalves. Que Deus abençoe sua família ricamente, né? Então, como a gente se sente um amigo, e Jesus para eles foram mais de 3 anos, eles juntos, todos os dias, né? Universidade, outras coisas, né? Ou mais, né? Então, como que ficou o coração deles, né? Aí ele fala desse jeito aqui no 7. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Versículo 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão errados a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. Então Jesus falou para ele que a partir daquele momento eles não iam ver ele mais, né? E também estão errados a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Está julgado. E no 12 continua. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Ou seja, Jesus não poderia estar falando tudo ao mesmo tempo, porque é como se fosse, como é hoje, um novo convertido. Quando a gente começa a explicar a Bíblia para ele, nós falamos que nós temos que começar bem de leve, devagar, explicando algumas coisas, não por um todo. É como se eu chegar numa pessoa hoje, um convertido, e tentar mostrar para ele como que é o Espírito Santo, como é a revelação. Às vezes ele não poderia entender como é o batismo do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo também pode acontecer daqueles que não são batizados, serem batizados do Espírito Santo, tá? Então é como se eu já chegasse numa criança que está aprendendo A, B, C, D, e já chegar com ela com palavras difíceis, o alfabeto, né? Então ela não teria uma compreensão exata. Assim a nova conversão do cristão hoje, em relação aos ensinamentos bíblicos, não estou falando que são todos, mas alguns quando chegam a gente tem que começar do A, B, C, D, ou letras, né? Começando de leve, devagar, porque até nós aprofundarmos mais na unção do Espírito Santo, né? O 13 fala assim, porém quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. O 15. Tudo que o Pai tem é meu, porque isso eu disse, que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Então Jesus foi bem claro aqui com eles. O Espírito vai falar e vai explicar a vocês. Então o Espírito, ele nos explica certas coisas. Quem tem um direcionamento, quem está em oração, é muito firme a explicação do Espírito sobre os fatos que estão ocorrendo em nossas voltas. Seja bem-vindo, Sônia, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Então, o Espírito Santo aqui, Jesus estava explicando para eles e como que vai ser, como que está sendo nos dias de hoje a unção do Espírito Santo. Mas muitas pessoas, eu estava lendo um livro esses dias que falava que o Espírito Santo age nos dias de hoje. Sim, nós vimos. E será que ele vai agir em momentos mais vindouros? Porque muitas das vezes nós falamos, explicamos para algumas pessoas que nós temos um Espírito forte, que Deus fala conosco. Alguns falam assim, como? Aí a gente vai tentar explicar, eles falam, não tem como. Isso é imaginação da sua cabeça, isso é seu cérebro falando, é sua mente, é o seu subconsciente, né? Então a gente fica assim, pensando que o que Jesus falou aqui, daqui a um dia nós não vamos mais ouvir a voz do Espírito Santo. E pelos dias que estão vindo, nós estamos deixando de estar um momento com Jesus, um momento de oração, 5, 6 minutos, 10, meia hora. Porque as nossas, segundo a Bíblia fala, né, que se nós não tivermos um momento de intimidade com o Espírito Santo, como que nós vamos conhecer Ele? Como que nós vamos saber quem é Ele? Então é como se fosse um amigo que me liga. A hora que ele me liga, eu já reconheço a voz dele e falo assim, oi, como que você está? Bem? Então eu já reconheço. Então se você não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, você infelizmente não vai saber quem é. Quem é? Quem é o Espírito Santo? Então, creio eu que muitas pessoas às vezes não estão explicando mais sobre o Espírito Santo, estão falando mais sobre prosperidade. Estão esquecendo de olhar para para nós, para mim, para você, que estão lembrando mais do material, esquecendo sim o espiritual. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, mas é um vazio por dentro. Não tem uma felicidade, não tem nada, não tem um espírito. Então nós estamos orando, nós estamos intercedendo para que possamos ser mais íntimos desse Espírito de Deus que está conosco. É Ele que está conosco 24 horas por dia. Até nos nossos sonhos Ele tem revelado, sim. O Espírito nos revela muitas coisas. Em sonhos, sim. Liliamar, que Deus abençoe a você, minha amiga. Que Deus abençoe muito. Então, Oséias, eu sempre falo que a religião, não estou citando nomes nem nada, mas muitos pastores, os pastores mais assim firmes, aqui tem aquela palavra que prega a prosperidade que vem, vamos fazer uma campanha de prosperidade, nós vamos, vai ter isso, final de ano, do ano 2024, você vai ser próximo, vai ser isso, mas e eu? E você? Como que nós estamos no nosso íntimo? Como que nós estamos com o nosso espírito? Como que nós estamos com o nosso Deus no nosso dia a dia? Como eu chego no meu irmão e converso com ele, sendo que a minha estrutura psicológica está mais abalada do que a dele, eu vou tentar falar algo para ele. Vai ser uma catástrofe. Ao mesmo tempo eu vou arruinar mais a vida dele. Porque se a minha estrutura por dentro não está bem, como que eu vou estruturar alguém? Como que eu vou falar para alguém? Então que eu peço que
nós possamos mais ter intimidade com o Espírito Santo, mais intimidade com Deus, nos tirarmos 15 minutos, 20 minutos de oração, de conversar com Deus. A oração nada mais é do que conversar com Deus. É conversar com Deus. Refletirmos e aprender a ouvir aquela voz que está clamando dentro de nós, que fala geralmente assim: filho, você tem deixado de conversar comigo. Eu estou tão precisando de você, meu filho. Essa noite vamos conversar. E você automaticamente pega o que destrói a nossa intimidade com o Espírito Santo, que destrói o maior inimigo que está destruindo o relacionamento entre você e Deus. Eu posso citar são as distrações do nosso dia a dia. As distrações, é ela que nos tira as nossas intimidades com o Espírito Santo, as nossas intimidades que os nossos antepassados tinham de 1 hora, 1 hora e meia, joelho dobrado, orando, intercedendo. Conheci servos de Deus que passavam 2, 3 horas orando por noite. Hoje, quando você vai a deitar, você tem distrações que te tiram o foco. A hora que você pega assim, quando é fé, você... Não estou falando, está servindo para mim também essa pregação aqui, essa mensagem. Não só para quem está ouvindo, mas para mim também. Então, que nós possamos, cada dia, termos mais intimidade com o Espírito Santo. Porque o inimigo, ele não desiste de nós. Ele fica 24 horas, dia e noite, nos nossos sonhos, ao nosso derredor. Ele não desiste. O inimigo não desiste de você. E você automaticamente, às vezes, desiste de você, mas o inimigo não. Então, neste momento de falha, este momento de ruptura, é 1 minuto, 1 segundo que você tem de distração. O inimigo adentra dentro da sua casa, dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, e desestrutura tudo. E para estruturar uma casa, meus amigos, não é fácil. É demorado. Um pai ou uma mãe sabe como que é. Um pai e uma mãe sabe. E que o nosso Deus possa estar junto conosco, né? Vamos chamar a nossa irmã Lúcia para estarmos orando, intercedendo por nós. Essa era a nossa mensagem de hoje. Tenho certeza que a mensagem falou mais comigo do que com vocês. Tenho certeza. Às vezes, quando a gente fala, né, a mensagem bate mais profundamente na gente do que na quem está ouvindo. Seja bem-vindo, sou divino. É um prazer imenso. Que Deus abençoe o Senhor, né? Homem de Deus, homem muito forte. Estou devendo uma visita para o Senhor. Logo, logo estarei aí, se Deus quiser. Lúcia, vamos lá, né? Intercedermos por quem está aqui, né? E quem vai vir. E intercedendo pela vida, né? Pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, por todos, né? Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, seu som tá baixo, não sei se é eu aqui. Tá ouvindo agora? Baixinho, ouvindo sua voz baixo. Deixa eu ver se é o meu microfone aqui. Não, tá beleza. E agora? Mesmo E jeito. agora? Tô te ouvindo baixo, Não, tá mas bom. dá para ouvir, só que tá baixo. É o seu aí, porque aqui estão falando que tá bom. É só se aumentar o seu. Tá, É. melhorou. E... Tá ótimo agora, né? Eu acho que dá para nós chegar até lá, né? Então, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus possa dar essa paz para nós que nós estamos precisando, né? Essa paz gloriosa, uma boa noite, né? Mas seja uma boa noite tranquila, cheia dessa paz dele. Bom, Nivaldo, sobre o Espírito Santo, a gente tem muitas outras formas, né? A gente está se falando com ele. Dependendo do grau da nossa situação, dependendo do problema. Apesar que hoje todo mundo tem problema, né? Mas eu vejo nisso aí que ficou bem claro, não precisa nem de ficar detalhando demais, que ficou bem claro,
né, que nós ouvimos aí da palavra do Senhor, e é riquíssima, né? E esse Consolador que Jesus deixou para nós, que é o próprio Espírito Santo, que nos alimenta hoje, que nos alimenta, né? Jesus deixou para os discípulos bem claro isso aí, que eu precisava ir para mandar ele, né? O Consolador vir. Lógico que quem não ia querer ficar perto de Jesus só com palavras palavra de consolo, palavra sincera, palavra certa. Eu fico imaginando o prazer que a gente teria se a gente tivesse uma oportunidade igual eles tiveram, né? De ficar ao lado de Jesus, Jesus dando explicação, explicando as coisas, né? Que estava acontecendo, que ia acontecer. Lógico, quando Jesus falasse que ele tinha que ir para mandar um Consolador, a gente entristecia, porque ele estava aqui, mas ele estava aqui próprio aqui, e às vezes eles lá não percebiam, né? E com ele, a nossa vida estava transformada, já estava transformada, né? Mas aí o Espírito Santo não ia só para eles lá, mas vinha para nós hoje, né? E nós hoje temos que aproveitar essas oportunidades que o Espírito Santo está aqui. Não entristecer, né? É muitas falhas, muitas falhas. Mas nós, às vezes, ter essas falhas entristece o coração dele muito. E nós temos que aprender também que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos deixa riquíssimas oportunidades para nós estar sempre aproximando do Espírito Santo. Através da palavra, através das orações, né? Do nosso querer. Nós temos que querer. Nós temos que querer, principalmente, né? Às vezes as pessoas acham que não prega mais o que Jesus pregou. Não prega. Prega sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. Eu falo, Senhor, Jesus deu uma certeza para nós e deu um consolo tão grande para nós que nós poderíamos fazer os mesmos, assim, fazer milagres mais do que ele fez. Porque ele ficou menos tempo, né, do que nós aqui. Aí a hora que você consegue entender essa dimensão que ele falou isso, aí parece que a gente tem mais oportunidade de aprender mais dele e querer o Espírito Santo, né? Porque o próprio Jesus, eles viam, né? O próprio Jesus lá perto deles estavam vendo. O Espírito Santo não era só só essa força, né? Mas ele deixa a gente ver, se a gente tiver uma intimidade muito profunda, eu creio que ele ainda deixa a gente ver ele. Eu falo que eu tenho até medo da dimensão que a gente chega a ponto de falar, Senhor, eu quero te ver. Por mais. Eu falo, gente, parece que não tem nem. Eu falo assim, gente, não tem nem. Eu não posso nem pedir isso, de tanto pecado que a gente carrega, né? Mas a gente tem essa intimidade com ele, a gente tem essa vontade de falar. A gente fala, porque a gente é íntimo, a gente se sente íntimo a ele, né? E Jesus deixou isso bem claro para eles lá. Tanto é que Jesus foi, eles sentiram, né? Mas deu força para eles, e estão dando para nós até hoje, é o Espírito Santo, né? Como ele cumpriu o que ele falou, o propósito dele. E o Espírito Santo, ele não foge de nós. É nós que a maioria das vezes nós foge dele. Porque nas verdades. Igual eu falei, volto a repetir. Hoje nós não temos pregação de que Jesus pregou. As pessoas, hoje os pastores, a maioria deles, são pincelados, né? São poucos, assim, às vezes, que ainda pregam a verdade de que Jesus pregou. Hoje prega só sobre os milagres. Só que é milagre, milagre, milagre. Até você comprometeu aí algumas coisas. Promete tanta coisa, né, nos milagres. Vamos fazer campanhas longas, prolongadas. Vamos sacrificar isso, sacrificar aquilo, para nós ganhar as coisas, sendo que nós já temos elas ganhas. A gente tem que preocupar não é com as coisas materiais, não. Por isso que às vezes as oportunidades não vêm, os milagres não acontecem através de nós. Para as pessoas ver Jesus em nós. Tem pessoas que têm que ver milagre acontecer em nós para poder ver que Jesus está conosco, né? Ou o Espírito Santo hoje está conosco.
e a maioria das vezes não é dessa forma que Jesus deixou. A pregação de Jesus era para nós permanecer nele. Permanecer de que forma? Para as pessoas verem que ele estava em nós. Né? Às vezes, nossas atitudes, nosso comportamento, nosso cotidiano. Não é para nós também frisar e ficar, vamos ficar tristecer o rosto, vamos andar de cabeça baixa, vamos andar de sério, vamos andar... Não, o Espírito Santo é alegre, ele é bom, ele é saudável, ele é coisas boas. Quando falo de Espírito Santo, às vezes as pessoas acham que ele não está em nós, acham assim que nós não faz tanto aquilo que nós fala. Nós luta, nós também temos lutado, né, para permanecer em nós. Mas não é fácil ver ele em nós, porque eles não têm o comportamento, pelo menos não iniciou ainda um comportamento para eles ver eles em nós. Primeiro tem que eles entrar na obediência, né? Para que o Espírito Santo aproxima deles, para sentir o que nós sentimos, para depois ter essa amizade que nós temos com o Espírito Santo. Tem pessoas que não vai ver porque não tem essa intimidade ainda. Por isso que não vê em nós, ou os pregadores, e a maioria que prega, né? Eles pregam que Jesus pregou, que eu digo. Que Jesus pregou, não só os milagres. Os milagres vêm junto, vêm. E precisa falar os milagres, para as pessoas se convencer que ele fez. Né? Que nós cremos nos milagres também. Mas vamos também aprender o que Jesus pregou, que eram os conselhos que ele dava. Né? Aquele cotidiano do dia a dia, o que veria depois, né? Que ele ia para o céu, ele ia, né, junto do Pai, né? E para o Consolador vir, ele tinha que ir. Isso tudo é um entendimento dentro da palavra de Deus, é um entendimento. E é tão profundo que às vezes você quer explicar nos mínimos detalhes, só ele para nos ajudar a entender. A explicar, só eu também para ajudar que as pessoas do outro lado aí tenham esse entendimento. E a maioria às vezes tem um entendimento, mas às vezes não leva tanto a sério, né, não profunda mais para sentir o que nós sentimos, né? E nós às vezes, a maioria das vezes eu faço, será que eu tô sentindo forte? Ontem eu estava sentindo forte, hoje eu estou forte como ontem. Então, isso tem que ser cotidiano, né? Nós não podemos perder o foco, jamais perder o foco, que é o Espírito Santo, né? Ele é bom. Quando fala assim, quem é o Espírito Santo? Ele é tudo de bom, tudo positivo. Eu já falo assim, de uma forma, né, para a gente entender que ele é tudo bom. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que nós queremos tudo de bom, ele é. Mas tem que tomar cuidado, porque o inimigo também, às vezes, ele nos engana. Né? Mas que é algo que ele vai... Por isso que eu falo que nós temos que ter essa intimidade com ele, para nós ter o discernimento, que é ele que está falando. Tem que ter o discernimento, que não é ele que está falando. Nós temos que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Eu aprendi. E eu estou aprendendo cada vez mais, inclusive com esse grupo que nós, né, na escola aí, eu aprendi que a gente tem que aprender mesmo, tem que focar para a gente estar sempre ouvindo a voz dele. Se nós costumar, igual eu estou te ouvindo sua voz, aonde eu for, mesmo que eu não estou te vendo, eu estou te ouvindo, estou sabendo que né, você está falando comigo. É assim que o Espírito Santo faz. E o inimigo, ele é enganoso. Já ficou claro isso, né? Deus já deixou claro, Jesus deixou claro. Então nós temos que ter essa intimidade com ele, para nós ter certeza que quando ele falar, é ele. Pronto. É ele, ponto. Né? Não deixar nós ouvir voz enganosa, porque o inimigo, ele é enganoso. Né? Ele é enganoso. E a maioria das vezes, as pessoas, às vezes tem medo, às vezes até de aproximar do Espírito Santo, mas esse medo aí, às vezes não é bom esse medo, mas é bom até um certo ponto, para que eles entendam que o Espírito Santo não é brinquedo, ele não é brinquedo, né? Quando você pede algo para ele, fica pedindo, e o que você fez para receber esse algo, né? Não é só pedir, ele vai dar não.
tem que ter essa intimidade, esse aconchego de pai, assim, próximo, né? Mas é tão bom que a gente sabe, é inexplicável, né? Só que tem que sentir para saber. É. E é muito bom que esse Consolador, o Espírito Santo é maravilhoso. Se a gente fazer igual o pastor às vezes nos deu umas orientação, Pastor, isso. Eu achei tão interessante que foi tão claro na minha mente que teve coisa. Eu nunca acho que eu sei. A gente nunca pode ter certeza que a gente acha tudo. Não acha tudo. A gente sempre está achando alguma coisa diferente que a gente não viveu ainda. A gente tem que ter experiência. Eu quero viver. Eu falo, gente, eu preciso viver isso, eu preciso. Aí o Espírito Santo vai trabalhando. De uma forma, sempre vem ideias na minha cabeça, vem ideias. Ideias boas. Então eu falo, não, é ele, né? Se é boa, é ele, é dele. E eu entro, menino, e fica perfeito. Então é isso que ele quer, que todos nós da face da terra fazessem isso. Mas nem todos querem, né? Nem todos querem. Só quer milagres. Milagres. Mesmo querendo um milagre, ele não vai te dar assim, de qualquer forma. Ele não vai te dar. Ele não vai dar essa permissão. Porque Deus não dá, né, Lúcia? Deus não dá algo que nós não estamos preparados, né? Não dá. Porque igual sempre eu falo, gente, vamos ter que preparar O nossa pai mente. Às vezes nunca dá algo por filho, você não está preparado. Não dá. Porque Deus fala, para dar algo para nós, muita pessoa, eu já orei tanto, já falei tanto, eu já descresci, eu já não quero mais. Às vezes a bênção está ali, né? Está ali. Faltou uma obediência, ou um distraimento ali da nossa mente, que a bênção não chegou. Aí ela acha que Deus não quer dar. Ele não quer dar, não. Não é que ele não queira dar. Ele está te preparando. Está te preparando. E há algumas coisas, às vezes ele não dá, porque sabe que você não vai suportar. Você não está preparado para suportar aquilo. Está te livrando de um problema mais sério. Né? Eu falo por experiência. Eu tive muitos assim. Eu sou um pouco insistente com certas coisas. Mas como eu aprendi a trabalhar com as coisas de Deus, eu aprendi isso aí. Se eu falar não. Vamos respeitar, vamos recuar. Porque vai dar algo que nós vamos aprender para melhorar nossa vida, melhorar o próximo, e nós vamos passar para frente coisas boas. Que não adianta nós, se não vai ver em nós aquilo que nós falamos, né? Aí não é dizer que nós não vamos brincar, nossas brincadeiras vão ser mais sérias, né? Nós vamos ter mais assim um comportamento de dar um conselho dentro da palavra. A maioria das vezes a gente não tem como buscar, naquele momento a gente vai procurar uma palavra de consolo, que é o Espírito Santo que vai dar, ele vai nos direcionar uma palavra, para nós já iniciar um conselho. Tudo isso é dele, para nós. Olha que beleza. Né? A gente tem que aprender, sempre querer algo, e pedir a ele esperar o tempo dele, porque nada vai passar da hora, tudo no tempo certo. Eu falava assim, nossa, se eu não ajudar aqui, ó, eu acho que vai passar da hora. Não passa da hora. Nós quer ajudar, às vezes nós atrapalha, a cabeça vai demorar. Porque do nosso jeito não funciona, porque não vai funcionar, né? E assim sucessivamente. Eu já, como eu tô sempre na igreja, eu tô todos os dias lá, eu já deparei com coisa ali muito triste. E às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, Senhor, se o Senhor me desse isso, se o Senhor fizesse isso para mim, para me ajudar aquela pessoa, às vezes a pessoa não precisa de muita coisa para ela ser ajudada, né? Ela não precisa de coisas materiais, ela precisa de outra coisa, um calor humano, né? Uma conversa, uma amizade, um abraço, um aperto de mão. Simples. Ela, se aconteceu isso com ela já vai sentir melhor, vai aproximar ela de Deus. Ela já vai ser com esse abraço, com um aperto de mão, com uma conversa, né, com um conselho bom dentro da palavra. Ela fala, funciona para ela, vai funcionar para mim. Né? Vai chegar a ponto que ela já vai nos ajudar a evangelizar também. É assim que a gente conquista, né, as almas para o Senhor. Nosso propósito é esse aqui. Né? Que veja Jesus em nós. Né? Amém.
Que Deus Vamos, tem pedido possa de nos oração, abençoar, Lúcia? né? Tem um pedido de oração? Eu tenho um pedido de oração, Nivaldo, eu não sei ainda a notícia dela, mas eu vou correr atrás, você sabe a notícia que eu fiquei sabendo, tá, ela ainda estava bem ruimzinha, assim, estava em coma, que é a Tatiana, né, a filha da Ana, ela estava em coma, parece que estava esperando ela acordar para ver o resultado da cirurgia que ela fez. Aí eu quero que todos que puderem, né, pôr ela na presença de Deus também, para nos ajudar a intercessão para ela. Sei que o milagre quem faz é o Senhor, mas nós estamos aqui como um intercessor, né, de coração aberto, para as coisas acontecer. Não depende só da nossa intercessão, depende da atitude também lá de lá, né? Mas eu tenho certeza que o de lá já quer um resultado. Já quer um resultado. E o Senhor sabe o nosso coração, até onde nós pode ir. Para orar por ela, para ela. Eu creio, eu não sei. Amanhã eu vou saber, eu ver se Deus tenta descobrir se, assim, se ela, como que ela está. Porque ela estava em Goiânia em coma, não estava nada bem, né? Estava bem grave, o caso dela é bem grave. E orar por ela, né? Para ela estar de volta, né? Mas normal, os planos do Senhor. Deus tem um plano na vida de cada um, de cada jeito. O que o dela seja Amém. o melhor que Deus puder fazer por ela, né? Que eu sei que Deus faz. Para a irmã Nelita também, viu? Para a irmã Nelita, que eu quero que também, né? Que você interceda aí por ela. E para nossas famílias, né, Nival? Nós já estamos intercedendo, né? Aqui já está no caderninho aqui, já está tudo aqui. Às vezes não fala Eu nome aqui, né? já assisti orado pela minha família, pela minha recuperação, graças a Deus tá indo bem, né? Bem, eu tô bem mais forte, daqui eu creio que lá pro mês que vem eu vou tirar as muletas, eu vou estar andando. Dia 7 eu já vou no médico, né? Agora, dia 7 agora, tenho certeza que já vai tirar as muletas, né? Já vai estar andando no nome de Jesus normalzinho. Se Então, Deus quiser, né, meu irmão? Que Deus faz milagre ainda, assim. Eu sou, né? Pela minha família também, né? Todos, pela minha neta, pelos meus filhos, né? Cada um já tá aqui deles. escrito aqui. É. Nosso sobrinho também, né? Lúcio Cléster Rony, né? Lester. Oramos por ele, né? Lester. Eu falei para ele que o próximo encontro agora que nós encontrarmos, você, eu e ele, nós dois vamos estar andando perfeitamente. E tenho certeza que Deus vai, né? Eu foi um também caso sério. pela também, a gente estava orando também, né? Pelo meu cunhado, né? Valdemar, tudinho, cada um deles, né? Minha cunhada, não esqueço nenhuma das minhas orações, eu coloco todas. Então, Deus é maravilhoso, né? E agradecer aqui a presença, falando nisso, a minha cunhada Lília, né? Que Deus abençoe a sua família, Lília. O Ítalo também, que entrou agora, que Deus abençoe você, meu filho, sua filha, né? Que Deus abençoe. E cada um, né? Nossa irmã Lucineide, né? Amém. Deus abençoe a ela, recupere logo sua saúde. E José Cardoso também, que Deus abençoe sua vida, José Cardoso. Pode sim, Lúcio, eu vou na sua casa, sim, pode ter certeza. Qualquer dia desse nós vamos lá. Não é só não vou de mim. A Lanúcia está falando que eu esquecendo dela, mas eu vou lá. Pode ficar tranquilo, viu? Não precisa ir, né? É bom que distrai um pouco, né? E ajuda eles lá também. Eu falo que a transformação na visão nossa, quando as pessoas vê, eu já vi muito, né? As pessoas transformadas, e a gente acredita quando a pessoa está transformada, que está com o Espírito Santo, que está com o Senhor, se está mais para o lado positivo, né? Ele é diferente. Ele faz a diferença quando chega no ambiente. Então, assim, a gente tem que procurar fazer. Chegar, a pessoa tem que ver nós, assim, sentir alegre. Oh, alegre, né? E mesmo com as nossas imperfeições, né, Lúcia? Não são perfeitos, né? E a gente tem que estar procurando fazer visita, tem procurando ajudar, e às vezes eu não consigo ajudar assim com minhas forças mais, porque
A gente sempre tem um probleminha, um negocinho assim, mas a gente sempre tá tentando, né, fazer alguma coisa. Mas a gente faz, igual eu falei, gente, não vamos pensar só pessoas vão precisar só de coisas material, não. Material quem dá é Jesus, né? Manda serviço aí. Minha família manda serviço para esse povo, né? Precisa trabalhar. Porque nós precisamos mesmo, que nós temos que viver do nosso suor. Né? Jesus falou. Então, mas aí as outras, esses mínimos detalhes, que eu falo os mínimos detalhes, é espiritual mesmo. Esse espiritual um tem que estar ajudando o outro, que não é fácil vencer. O inimigo é triste, sabe, ele veio mesmo para destruir. Mas quem está em nós é maior que quem está no mundo, que é o próprio Espírito Santo. Não, gente, vão ficar com o Espírito Santo. Se vocês não tiverem, é complicado para vencer alguma guerra. É complicado, né? Não fácil. Não deixar tirar o foco, não deixar nós ter distração com nada aí para atrapalhar a nossa vida espiritual. Primeiro é espiritual, Jesus deixou isso bem claro, o espiritual vem primeiro. Para as demais coisas entrar na nossa vida, nós temos que ter o espiritual bom, né? Eu hoje não me preocupo tanto com o material, não. Falei assim, o material vai vir. Eu estou trabalhando, vai vir. Eu preciso de alguma coisa, eu corro lá. Eu falo, eu aprendi. Eu tenho necessidade disso? Tem necessidade? Porque às vezes você não tem necessidade, compra às vezes, ou tem alguma coisa, insiste, a pessoa dá, ou sei lá. Coisas que não tem necessidade. E o espiritual que tem que ter necessidade. Às vezes você não tem. Né? E esse é de graça. E esse é de graça. Se nós buscar ele vem, já tá perto de nós, já está com nós. É só nós deixar ele trabalhar, né? Amém. Bom, acho que nós já deixou mais ou menos claro que não tem como nós dar detalhe aí, é só ler na palavra de Deus, está tudo aí detalhado. Né? Pega uma Bíblia de estudo aí, ó, e estuda todo dia um pouco, medita e pede discernimento do Espírito Santo, que ele é o único que pode nos ajudar a discernir o certo do errado e vamos evitar o erro, né, para não confundir nossa mente. Né? Porque o inimigo tira o nosso foco, né? Nosso alimento é a palavra. Ele tenta todo momento tirar o nosso alimento espiritual. Se nós tirarmos o alimento espiritual, nós fica fraco, aí derruba nós. É o que nós não podemos deixar, né? Semana que vem nós vamos estar falando, que nós estava na próxima live agora, nós vamos falar que eu estava falando com você esse dia, para quando a voz do inimigo vem, a gente aprender umas armas, né, para combater a voz dele, né? Que a gente estava comentando, na próxima live a gente vai comentar, né? Pode. Deixei ele aberto, tá? Você me deixa isso. Hoje nós aprendemos uma, né, que é as distrações, né? Que nos roubam, né, que é a intimidade com Deus. E semana que vem nós vamos estar falando algumas armas para combater a voz do inimigo. O que fazer? Que às vezes fala, mas e o que eu faço, Nivaldo? Aí nós vamos dar algumas orientações, vamos estar em cima da palavra, né? Sim. Em cima da palavra, tá? Aí a gente já marca aí. Já vamos anotar aí, né? Já anota aí para a gente dar algumas armas para combater a voz do inimigo quando ela vem, né? Ela pode ter certeza, viu? Que ela não falha, não. Ela vem mesmo. Vem. Mas... Quando ela vir, a gente tem algumas armas, né? Porque ela é invasora. Tá, então vamos orar então. Porque o inimigo é invasor. O Espírito Santo não. Se você não chamar, ele não entra. O Espírito Santo ele não invade. Por isso que o inimigo aproveita todas as brechas, né? E tira o nosso foco. E nós não podemos deixar. Porque senão vamos deixar marcado aí. Ver aqui essa orientação, né? A gente está conversando aquele dia, né? Eu estava falando com você, pastor, domingo que a gente conversou, e nós vamos dar algumas orientações como combater a voz do inimigo, né? Vamos orar então, Lúcia? Os nomes que nós falamos, aqueles que nós não falamos também, né? Que possam nos abençoar, né? Vamos lá então? Tem mais ninguém não, só até aí, né? Só até aqui. Então vamos orar para Deus nos abençoar. Deixa eu só escrever aqui uma coisa que eu lembrei aqui. O Espírito Santo me lembrou. Graças a Deus por isso. Mas orar, gente, começa orando um pouquinho. Eu falo meia hora. Eu falo meia hora é muito pouco, passa rápido. Hoje você vê a semana,
passando rápido, mês passando rápido, imagina meia hora, voa. Começa de pouquinho, depois, de repente, agora mesmo tá, igual você falou aí mesmo, que antigamente eu muitos oravam horas, eu orava horas. Quando eu via, eu passei a noite, e quando eu vi, estava de manhã, não senti peso, trabalhei o dia inteiro, não senti nada, mas eu falei assim, eu vou orar, tal, eu quero só me dar força amanhã para trabalhar. E ele me deu, fiquei, ó, fiz campanha, graças a Deus, fui bem abençoada, né? Como todos podem ser. Então vamos orar para todos, né? As famílias, né? Que esse mês, igual lá na nossa igreja, nós estamos orando pela família, né? Tem muitas lutas, família tem luta aí. Tem muita luta, muito contratempo. O inimigo não está brincando, não. Quando eu falo, não, ele entra mesmo. Deu chance, nós vamos orar. O Senhor, o Espírito Santo, pode nos dar, direcionar a palavra certa, né, nos momentos certos, nos ajudar a abrir o coração para ele entrar, sempre permanecer com nós, né? Querido Deus, soberano Pai, nesse momento agora, Senhor, nós entramos na presença do Senhor. Eu vou orar de cá, o Nivaldo ora de lá. E todos que precisar de algo do Senhor, eu sei que já está na presença do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Nós entramos no mundo espiritual, Senhor, para orar e para pedir mesmo. Essa é uma petição, é uma oração, é uma petição de ajuda, de socorro, né? Para muitas e muitas famílias, nos lares, estão sendo destruídos pelo inimigo. Destruídos, Senhor. Que as pessoas não estão sabendo mais o que fazer. E sabendo porque elas estão na cegueira espiritual. Porque nós aqui estamos tentando, às vezes, até ajudar de alguma forma. Nós temos a palavra do Senhor que nos consola, o Espírito Santo de Deus nos consola. Ensina cada um de nós, Senhor, levar nosso pensamento no trono da graça, pedir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, direção daquilo que nós precisamos fazer primeiro, para depois nós pedir algo a Ele, né? Para nos proteger de todo mal, de toda flecha, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o Senhor nós queremos que entre no nosso coração, só é o único que nós queremos que entre na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso viver, no nosso saber, no nosso querer, e entrar em todas as áreas, Senhor, daquilo que impeça nós de servir ao Senhor corretamente, de ter a obediência do Senhor, nos dar força, nos encoraja. Eu sempre peço, Senhor, de nos dar coragem, porque o inimigo nos enfraquece se nós perder a coragem, né? Mas o Senhor é maior, o Senhor é maior. Eu sempre creio. A partir do momento que eu passei a ter intimidade com o Senhor, eu aprendi a crer que o Senhor está conosco todos os momentos das nossas vidas. Ensina essas famílias, essas pessoas que pedem algo ao Senhor, que simplesmente não é só pedir, mas tem que estar perto do Senhor, tem que estar perto, tem que deixar o Senhor entrar, para ele fazer as coisas, porque ele não é invasor. O inimigo, sim, ele é invasor. Livra nós, Senhor, de todo mal. Abençoa todos os lares, todos os familiares. Abençoa os enfermos, estão nos hospitais, as casas dos obreiros, dos idosos, Senhor. Precisa tanto do Senhor lá, tanto do Senhor. Né? A sua igreja, né? As pessoas que hoje, Pai, clamam, as pessoas que estão nas ruas, que não têm um lar. Mas eu sempre sei cuida deles, mas dá um lar para essas pessoas, né? Ajuda eles, as autoridades da nossa cidade, as autoridades do nosso país. Senhor, ajuda nós, ó Deus, a ter sabedoria e discernimento, tudo que vem do Senhor. Discernir o que é do Espírito Santo. E ter discernimento também que quando há a voz dele, e nos ajudar a combater esse mal, esses maus pensamentos, aquilo que não é do Espírito Santo, que ele tira, nos ajuda a tirar isso da nossa mente. Não deixar nós atrapalhar, ouvir aquela voz dele, que eu sei que a voz do Senhor é diferente, que eu já ouvi a voz do Senhor, é diferente, faz bem, a gente sente prazer de ouvir, né? Já ouvi coisas maravilhosas que vêm do Senhor. Eu não vi o Senhor face a face, mas nem preciso quanto
que o Senhor é lindo e maravilhoso, só de sentir o Senhor perto, né? As cachoeiras de águas, que a gente só vê na mente, tanto que elas são lindas, águas puras, né, purificadoras, purifica nossas vidas com essa água que o Senhor nos mostra todo o tempo, para nos ajudar, né, a ter mais entendimento com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, dá força para nós orar todos os dias, para estar sempre perto do Senhor, buscar o Senhor mais, com segurança, com sinceridade, com querer forte, aquele momento especial que nós vamos tirar com o Senhor. Tira tudo o foco que tiver de mal, de impedimento, Senhor, que vai impedir nós de aproximar do Senhor. Nos ensina a palavra do Senhor cada dia mais. Nos dê sabedoria e discernimento, tudo que vem do Senhor, Deus. Eu peço, Senhor, aqui agora, em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Entrou a Deus possa última música, Angelita, né? Angelita. Que Deus abençoe sua família, Deus né? abençoe a vida dela, que Deus, você dá graça, né? Amém. Tudo que ela pedir, Deus, né? Retribui a altura, né? Do petição, né? Nosso projeto Orando em Família fica por aqui, né, Lúcia? As nossas lives, a live fica por aqui. Mas as nossas orações, as nossas intercessões, ela nunca para. Em nome de Jesus. Continua o decorrer A da nossa semana. luta, ela é diária. 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 Então, Deus nos deu e nós temos o privilégio de compartilhar, interceder e orar. Sim, eu falo, não é uma tarefa. É com prazer que a gente faz. Ai, como Com a gente prazer. tem que ter prazer, tem que amar. Tem gente que fala assim, é uma luta que eu tenho de orar, de não sei o que. Não, é um prazer. Né? Mas é Vamos sobre lá, essas condições que nós vamos vencer, né? tirar foto. A foto. Isso. Vamos lá, então, né? A Lanúcia não esqueceu e eu estava esquecendo. Eu não esqueci, não. Vamos lá. Eu estava esperando. Beleza, ficou bom. Então, nós voltamos aqui, nós pedimos, né, Lúcia? Como todo final nosso, nós fazemos o pedido sempre no final, né? Vamos fazer o pedido no início agora, né? Dê um like, né, no nosso projeto Orando em Família, que mais pessoas possam estar vindo, né? Estar vendo, né? Então, esse é o nosso pedido, né? Então, é coisa simples, né? Compartilhe, dê um like, né? E vamos divulgar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para concorrer, para mostrar, para ter mais seguidores. Não, nós estamos aqui para orar por você, para você. Então, nós estamos aqui, o nosso objetivo, nosso plano é esse. Já tem mais de 2 anos, nós estamos aqui toda segunda-feira, né, orando, aqui nas lives, mas os nossos pedidos, nossas orações, né, são voltados para isso. Então, que Deus nos abençoe e até na próxima segunda-feira, dia 29, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui. Né, Lúcia? Às vezes nós não pedimos muito, mas se quiser ajudar nessa área aí, já está nos ajudando, não a nós, mas a evangelizar as pessoas que ainda não ouviram, né, para ajudar eles a crer o que nós cremos, o que nós sentimos, nós queremos que eles também sintam. E também, nós também, Lúcia, a gente também não divulga também, né? A gente também faz visita, né, Lúcia? A gente já fez visitas em muitas casas, né, Lúcia? Oramos, intercedemos, buscamos. Então, assim, a gente não fala também, já ajuda também, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam, né? Não, mas Deus tem hora que toca no nosso coração, né? A gente vai, a pessoa vai, chama, nós estamos lá. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e até segunda-feira, se assim Deus nos... segunda-feira. Se Deus nos permitir e se Jesus não voltar até lá para nós estamos aqui. Né, com o coração aberto para ajudar, né? Mais um pouco.
Amém. A sua orientação, né? E eu com as minhas orações, em nome de Jesus. Amém. E uma boa noite a Deus. todos, né? Na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Amém. Deus. Fique com Deus. Amém. Com Deus. Amém.